Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma mulher foi enganada por criminosos no dia do aniversário. Ela recebeu flores de presente e acabou com um rombo de R$ 5.000 na conta. Ela caiu no chamado golpe da maquininha. As quadrilhas mantêm centrais telefônicas para enviar mensagens de texto e enganar as vítimas. A mulher, que prefere não ser identificada, diz que não percebeu que seria enganada porque era uma data especial. Qualquer um cairia nessa porque é o dia do seu aniversário. Ela estava em casa quando recebeu uma mensagem que dizia ter recebido flores de presente. Ela precisaria apenas pagar a taxa de entrega, mas com um detalhe, só com cartão. O meu cartão não passava em nenhuma máquina e ele foi embora sem me entregar nada e dizendo que voltava depois. Eu olhei o meu extrato e já estava lá R$ 1.500 debitado, mais R$ 3.500 de compra. Ela ainda pensava no que fazer para recuperar o prejuízo quando a polícia militar apareceu e disse que o falso entregador havia sido preso. Na delegacia, ele foi reconhecido. Por trás do golpe da máquina de crédito e débito existem quadrilhas que, segundo a polícia, mantêm centrais telefônicas para enviar mensagens de texto e fazer ligações para as vítimas. Além disso, os criminosos conseguem alterar a configuração da máquina. Por isso, a vítima não percebe quando a operação é efetuada. Em geral, no visor do equipamento, aparece apenas que ocorreu um erro. Você vai perceber que ele vai dar alguma desculpa, né? Vai dizer, olha, o meu visor está quebrado, ou passa o erro várias vezes. Isso é indício que aquilo é um possível golpe. As fraudes que usam mensagens tipo SMS são conhecidas como smishing, uma junção das iniciais SMS com o phishing, que em inglês significa pescaria, nesse caso, dos dados pessoais da vítima. Segundo este especialista, as pessoas têm que ficar atentas às mensagens e aos links que recebem. Eles usam tudo o que eles puderem para tentar te convencer. É o famoso 171. É o conto dos vigários de antigamente. É tudo muito rápido, você não consegue raciocinar direito, fiquem atentos. Veja agora outros destaques do dia. Influenciadora Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela nega envolvimento em suposto esquema. Hugo Mota ganha força na disputa pela sucessão de Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. ONG Internacional confirma mortes e repressão depois de eleição na Venezuela. Netanyahu diz que não vai retirar as tropas israelenses da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Na Irlanda, comissão vai investigar mais de 2.300 casos de abusos sexuais dentro de escolas católicas. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Um novo dispositivo desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações promete ampliar o combate às ligações telefônicas indesejadas. O selo de origem verificada também deverá ajudar a combater fraudes. É uma rotina estressante. Todos os dias, a advogada Neuza recebe ligações de alguém que tenta vender algo ou aplicar um golpe. Todos os dias entram ligações de números desconhecidos e alguns eu atendo, outros não. Eu acabo atendendo achando que algum cliente pode estar entrando em contato comigo. Para tentar minimizar problemas como esse da Neuza e garantir um pouco mais de segurança sobre a origem das ligações, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, apresenta no mês que vem um novo sistema de identificação de chamadas. É o Origem Verificada. Assim que a chamada é efetuada, vai aparecer na tela do celular a marca e o nome da empresa, mesmo se o contato não estiver salvo. Um selo de verificação da Anatel também irá aparecer como garantia de que a ligação é de origem confiável. Tem um registro no seu celular de quem causou, quem ligou várias vezes. Então, isso é bastante importante porque se de fato a empresa estiver causando uma perturbação, você pode reagir mostrando um relatório de toda aquela perturbação, reclamar junto àquela empresa.
Mais de 11 mil reclamações de ligações abusivas foram registradas na Anatel nos primeiros 7 meses do ano. A previsão é que o sistema entre em operação até o final do ano. A tecnologia vai funcionar em celulares com conexões 4 e 5G. As empresas interessadas na verificação precisam se cadastrar no programa. Para este advogado, o novo sistema melhora o controle do marketing abusivo, mas ainda não resolve totalmente o problema. Então a pessoa, se ela recebe 20 ligações por dia, ela vai continuar recebendo 20 ligações, ainda que apareça o nome das empresas que estão ligando para ele. Alô? No Rio de Janeiro, a Justiça ouviu testemunhas de acusação no processo contra Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins. A audiência se refere à Operação Novo Egito, que apura o crime de organização criminosa. Glaidson é acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira com moedas digitais que prejudicou milhares de investidores. Segundo a investigação, foram movimentados cerca de 38 bilhões de reais. Glaidson está preso desde 2021 no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Por isso, acompanhou os depoimentos de modo virtual. A defesa dele ainda não se pronunciou sobre a audiência. Eleições 2024. Saúde, redução de impostos, educação. Assuntos do dia da campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. No final da manhã, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, esteve no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Da Atena conversou com os moradores e ouviu deles pedidos de solução para os problemas na região. Os eleitores também tiraram fotos com o candidato. Na visita a um dos bairros mais populosos da cidade, da Atena voltou a falar sobre propostas para a saúde. Ele disse que, se for eleito, vai ampliar o programa Remédio em Casa, que entrega medicamentos de uso contínuo pelo SUS. Tem que ter o atendimento direto à saúde. Quem é paciente crônico, diabético, o cara que tem hipertensão, paciente com necessidades especiais que não pode se locomover, tem que receber o remédio em casa. Isso é prioridade. Prioridade. Ou então, pelo correio, ou a gente contrata empresas que dão emprego para motoboys para entregar o remédio em casa. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, fez caminhada na zona leste da cidade para conversar com eleitores e pedir votos. O candidato à reeleição também teve um encontro com empresários e executivos do setor de varejo. Ricardo Nunes disse que reduziu impostos na atual gestão e que pretende, nos próximos 4 anos, continuar a simplificar a emissão de licenças e autorizações para as empresas. Segundo o candidato, a prefeitura deve criar condições para favorecer os investimentos da iniciativa privada. Uma preocupação bastante grande do setor é que eles possam ter uma capacidade de investimento, e é isso que a gente quer, né, com uma segurança jurídica. Respeito às leis, simplificação dos processos, combate à corrupção, desburocratização, deixando um ambiente saudável para o empreendedor trabalhar, ele vai embora. Pela manhã, Guilherme Boulos, do PSOL, caminhou com apoiadores na 25 de março, rua de comércio popular no centro histórico de São Paulo. Em seguida, Boulos foi para o mercado municipal, onde conversou com comerciantes. Guilherme Boulos afirmou que uma das propostas, se for eleito, é criar um programa para regularizar o comércio informal em toda a região central da capital paulista. Nós vamos juntar os comerciantes de cada uma das regiões, a representação dos ambulantes, para conseguir encontrar um caminho, como já foi feito no passado, em que você faça uma regularização que garanta a calçada para o pedestre. Calçada é para pedestre. Isso tem que ser garantido. Que, ao mesmo tempo, garanta a regularização de quem está no comércio informal. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, esteve em uma pizzaria na zona leste de São Paulo. Pablo tirou fotos e conversou com apoiadores. Ele voltou a dizer que, se for eleito, pretende gerar 2 milhões de empregos na periferia e ampliar a educação em tempo integral. Marçal disse ainda que vai viajar para 4 países nos próximos dias, mas não divulgou a data exata nem os destinos. Para 3 países, vocês vão descobrir. Vou avisar vocês. Estou confirmando, eu vou contar para vocês. Mais rápido você imagina. Pablo Marçal diz que pretende usar tecnologia no combate à criminalidade. A ideia é apoiar as forças de segurança com informações precisas e em tempo real. Nosso plano de governo tem um anticrime, um pré-crime que não tem como controlar uma cidade com 12 milhões de pessoas sem tecnologia, sem análise preditiva com câmera para ver onde está a mancha do crime. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou uma instituição sem fins lucrativos da Brasilândia.
bairro da Zona Norte de São Paulo. Tabata acompanhou o trabalho de apoio a crianças com deficiência física e mental. A candidata se comprometeu, se for eleita, em criar um programa voltado às mães de filhos com essa condição. Como prefeita, eu vou criar o Rampa. O que é o Rampa? É a rede de apoio à mãe paulistana atípica. O que é isso? É primeiro o apoio psicológico. É a gente garantir que essas mães que enfrentam uma batalha gigante de uma vida inteira estejam sendo acolhidas e olhar também para o empreendedorismo e para a empregabilidade. A candidata do Novo, Marina Helena, deu entrevistas a podcasts e se reuniu com a assessoria. Altino Prazeres, do PSTU, teve reuniões com a equipe de campanha e fez panfletagem. Bebeto Haddad, da DC, deu entrevista a podcast e se encontrou com apoiadores em Moema. Ricardo Senesi, da UP, fez panfletagem na estação do metrô em Santana, deu entrevista e participou de ato em memória de mortos durante o regime militar. João Pimenta, do PCO, não teve compromisso de campanha. Belo Horizonte foi encoberta por uma névoa de fumaça e poluição. Há quase 140 dias sem chuva, os mineiros da capital têm convivido com péssimos índices de qualidade do ar. De longe, mal dava para ver o horizonte. A névoa branca assustou os moradores. Você fica um tempo dentro de casa e quando você sai, a primeira impressão que você tem é o cheiro de queimado. Tá difícil para respirar, para quem é alérgico como eu, sofre dobrado nesse período. O calor de 33 graus e o tempo seco incomodaram quem precisou ficar ao ar livre. Para amenizar, é recomendado que se usem máscaras, né? Principalmente aquelas pessoas que trabalham diariamente no trânsito, que estão sofrendo uma maior exposição. Belo Horizonte registrou um dos piores índices na classificação da qualidade do ar. Registrou o nível 4, na escala que vai até 5. Segundo especialistas, a névoa que se formou na cidade é uma combinação de poeira e poluição, agravada pela fumaça dos incêndios. Foram mais de 20 mil ocorrências de queimadas este ano. Na noite de terça-feira, moradores de um condomínio em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, precisaram usar água da piscina para impedir que o fogo chegasse às casas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos 244 cidades registraram umidade relativa do ar semelhante à de desertos. Em Belo Horizonte, a estiagem já dura quase 140 dias e, por enquanto, não há previsão de chuva. Um incêndio atingiu uma grande área de proteção ambiental na região metropolitana de Goiânia. A Serra das Areias fica na cidade de Aparecida de Goiânia. No local de difícil acesso, existem nascentes de rios que abastecem a região. Estão sendo usados drones na operação de combate ao fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ainda não foi controlado. Previsão do tempo. Enquanto os estados do Sudeste e Centro-Oeste registraram um dos dias mais secos do ano, os temporais atingem a região sul. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo na quinta-feira? Frio e chuvoso na região sul e o oposto em todo o interior do país. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Uma nova massa de ar de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul e derruba as temperaturas no estado. Tem previsão de geada em toda a campanha gaúcha. Em Bagé, faz 4 graus logo cedo. À tarde, máxima de 15. Em Criciúma, Santa Catarina e em Ivaí, no Paraná, chove a qualquer hora. Os termômetros marcam entre 20 e 23 graus. Neste momento, a chuva continua forte sobre a região sul. Pelas imagens de satélite, podemos ver as nuvens carregadas em toda a área colorida. Amanhã, a chuva avança para o litoral de São Paulo e para o sul de Mato Grosso do Sul. Chove também entre as capitais Salvador e Natal e sobre os estados da região norte. Em toda a área clara do mapa, a quinta-feira será estável e com alerta de baixa umidade do ar. No giro de temperaturas, faz até 18 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, máxima de 29. No Recife, 28 e até 37 em Goiânia e em Manaus. Hora do Tempo Delivery. O Epifânio é de Peruíbe, São Paulo. Bem-vindo, Epifânio.
Quinta e sexta mais instáveis. Pode chover a qualquer hora, mas não tem previsão de temporais. As máximas ficam entre 19 e 20 graus. No sábado, o sol volta e as temperaturas sobem até os 24. A Tânia é de Pilar, na Paraíba. Boa noite, Tânia. Até sábado tem chuva passageira no fim do dia. A sensação é de tempo abafado, com máximas entre 28 e 29 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. A Agência Nacional de Energia Elétrica corrige bandeira da tarifa extra na conta de luz. Deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, desiste de concorrer à sucessão de Arthur Lira na presidência da Casa e indica o líder do Republicanos, deputado Hugo Mota. O governo da Irlanda pede investigação em escolas católicas depois de relatório revelar mais de 2.000 possíveis casos de abuso sexual contra crianças. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que, em setembro, a bandeira da tarifa extra na conta de luz vai ser a vermelha 1 e não a vermelha 2, como chegou a ser anunciado na semana passada. Com isso, a cobrança extra na conta de luz vai ser de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEEL, houve uma correção de informações da parte do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O presidente Lula discutiu hoje a reparação pelos danos provocados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Vamos saber os detalhes com Luiz Fara Monteiro, direto ao vivo de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a você que acompanha o Jornal da Record essa noite. O presidente Lula se reuniu com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Eles discutiram a renegociação de um acordo de reparação pelos danos causados. Depois de se reunir com o presidente, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que Lula espera que o acordo com as mineradoras envolvidas na tragédia seja assinado até o fim do ano. Desde 2015 a gente não consegue fechar esse entendimento, então tem gente para ser indenizado, né? Tem infraestrutura para ser recuperada. O rompimento da barragem, que pertencia a Samarco, uma associação entre a australiana BHP e a mineradora Vale, aconteceu em novembro de 2015 e matou 19 pessoas. O desastre despejou 40 bilhões de litros de lama com rejeitos tóxicos em comunidades no Rio Doce e no litoral do Espírito Santo. Cerca de 50 municípios foram afetados e 1,5 milhão de pessoas foram prejudicadas. Segundo o governador do Espírito Santo, o presidente Lula demonstrou otimismo para fechar o acordo já nos próximos dias. Fontes do governo afirmam que existe uma negociação em andamento com a direção da Vale, muito próxima de ser concluída. A previsão é que 100 bilhões de reais sejam destinados à indenização das vítimas diretas e também à União e cidades prejudicadas pela tragédia. Um novo nome ganhou força para suceder Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. É Hugo Mota, líder do Republicanos. 3 nomes entraram na corrida nos últimos meses para ocupar a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro do ano que vem. Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Antônio Brito, do PSD, também da Bahia, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Esses pareciam ser os principais concorrentes a um dos cargos mais importantes e desejados do cenário político nacional. Nas últimas horas, um movimento mudou completamente esse cenário. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e vice-presidente aqui da Câmara, desistiu de concorrer ao cargo para apoiar Hugo Mota. Com o apoio de Marcos Pereira, Hugo Mota, que é o atual líder do Republicanos aqui na Câmara, parece ser o nome que reuniu em torno da candidatura os apoios que fazem dele o novo favorito a ocupar o cargo. Quem me conhece sabe que eu sou pragmático. Nesse contexto, vários líderes da Câmara, de vários partidos ao longo do ano inteiro me disseram: olha, é legítimo a sua pretensão, o seu trabalho, a sua tentativa. Porém, se lá na frente você perceber que não é possível, você tem um trunfo, você tem um coringa no seu partido que chama-se Hugo Mota. Os 2 polos da Câmara, PT e PL, já têm indicativos, não foram anunciados ainda, precisa que isso se confirme. E aí o Centro Unido
eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, na pessoa dele, com a liderança do presidente Arthur Lira, que é quem está conduzindo esse processo, fazer essa unificação. Marcos Pereira diz também que o nome de Hugo Mota agradou ao presidente Lula. Por enquanto, Elmar Nascimento e Antônio Brito seguem na disputa. A ministra do Meio Ambiente disse hoje que o Pantanal pode desaparecer até o fim desse século. Isso, segundo Marina Silva, se os problemas provocados pelas mudanças climáticas, aquecimento global, queimadas e o desmatamento não forem resolvidos. A ministra participou hoje de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado para discutir as queimadas que atingem a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Segundo Marina Silva, o Brasil precisa de um marco regulatório de emergência climática. Ela afirmou ainda que os investimentos no combate às queimadas aumentaram durante o atual governo, mas a pior seca dos últimos 40 anos na Amazônia e dos últimos 74 anos no Pantanal dificulta o trabalho. Eu posso dizer para os senhores que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja ainda hoje, Deolane Bezerra é presa em operação contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Recife. Relatório aponta violações de direitos humanos e mortes de ativistas e manifestantes que protestam contra o resultado das eleições na Venezuela. Netanyahu diz que tropas israelenses não vão deixar divisa do Egito e da faixa de Gaza até que o corredor esteja seguro. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou hoje que não vai abrir mão das tropas mantidas entre o Egito e a faixa de Gaza. O premier admitiu que reduziu a quantidade de militares no corredor Filadélfia. Numa coletiva para jornalistas estrangeiros em Jerusalém, Benjamin Netanyahu explicou com mapas o que representa a estreita faixa de terra entre o território palestino e o Egito. As tropas não vão deixar o local até que ele esteja completamente seguro, garantiu o primeiro-ministro. Netanyahu acredita que a presença dos militares impede que os terroristas recebam ajuda financeira e limita o contrabando de armas. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, e chefes de segurança teriam recomendado que a decisão sobre o corredor Filadélfia fosse reavaliada. O resgate dos corpos de 6 reféns no último final de semana gerou uma onda de protestos em Israel. A população pede que o governo acabe com a guerra e exige a libertação dos 97 sequestrados que permanecem no território palestino. Hoje, manifestantes ocuparam as ruas de Tel Aviv pelo 4º dia consecutivo. Há 2 meses das eleições, o republicano Donald Trump participou de um dos maiores eventos agrícolas do país, na Pensilvânia. Já a democrata Kamala Harris fez um comício em New Hampshire com um discurso voltado para a economia. E hoje foi revelado que 18 milhões de famílias passam fome nos Estados Unidos. Numa cidade do interior de New Hampshire, Kamala Harris se encontrou com empresários e anunciou que, se eleita, pretende reduzir os impostos para pequenas empresas. Segundo a democrata, o incentivo pode criar até 25 milhões de novos negócios em 4 anos. Kamala tem focado em discursos de fortalecimento da classe média americana desde o feriado de segunda-feira, Dia do Trabalho, aqui nos Estados Unidos. Este grupo, que costuma ter mais disposição para ir às urnas, agora está irritado com a inflação no país. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, a economia é o assunto que mais interessa aos eleitores. Um relatório do governo americano divulgado nesta quarta-feira aponta que no ano passado a fome atingiu o ponto mais alto nos Estados Unidos em quase uma década. 18 milhões de famílias lutam para garantir comida suficiente que atenda às necessidades alimentares na maior economia do mundo. O documento revela ainda que o aumento começou em 2021, depois de anos de declínio, mas não citou os motivos. O mau desempenho econômico da atual gestão tem sido um dos focos dos discursos de Donald Trump,
que marcou presença mais uma vez em um estado decisivo, como mostra o repórter José Luiz Filho. Trump estará hoje em Harrisburg, na Pensilvânia, num evento voltado para o mercado agrícola. Faltando 2 meses para as eleições, o republicano mira nos eleitores indecisos. Segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, nos 6 estados-chave, 15% dos eleitores ainda não decidiram em quem vão votar. De acordo com o levantamento, Kamala Harris leva vantagem em Wisconsin e no Michigan. Já no Arizona, Donald Trump aparece à frente nas intenções de voto. Em Nevada, na Geórgia e na Pensilvânia, os dois estão tecnicamente empatados. Na semana que vem, Donald Trump e Kamala Harris planejam vir aqui para Nova York, onde devem visitar o memorial às vítimas do ataque às Torres Gêmeas em 2001. Será um dia após o primeiro debate entre os dois candidatos na Pensilvânia. E ainda nos Estados Unidos, um adolescente de 14 anos matou 4 pessoas numa escola. Os mortos são 2 alunos e 2 professores. 9 pessoas foram hospitalizadas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia do estado da Geórgia diz que o suspeito é um aluno da escola que está sob custódia. A polícia investiga uma organização criminosa que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela foram presas no Recife. 170 policiais civis em 5 estados deflagraram a Operação Integration. Foram expedidos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. No Recife, agentes estiveram em endereços ligados a uma empresa de apostas esportivas. Nesses locais foram apreendidos carros de luxo, joias e um helicóptero. As bets eram utilizadas pela organização criminosa também, além de outras empresas, na lavagem do dinheiro, desse dinheiro ilícito que era oriundo desse ramo ilegal de jogos. No Paraná, mais de R$78 mil em dinheiro foram recolhidos. Um jato particular modelo Cessna foi apreendido em Jundiaí, no interior de São Paulo. Um dos alvos da operação foi a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Ela foi presa no Recife. A mãe dela, Solange Alves Bezerra, também foi detida. Passou mal e precisou ser levada para um hospital particular. Elas foram ouvidas na delegacia e depois encaminhadas para o IML para fazer exames de corpo de delito e, em seguida, para a colônia penal feminina da cidade. Deolane Bezerra e a mãe dela vão passar esta noite neste presídio, na zona oeste do Recife. Amanhã as duas devem passar por uma audiência de custódia. Deolane Bezerra escreveu uma carta que foi publicada nas redes sociais. Ela diz que está sofrendo uma grande injustiça e que não pratica e nunca praticou crimes. A casa de Deolane, num dos condomínios mais luxuosos da região metropolitana de São Paulo, também foi alvo da polícia. A mansão é conhecida por milhões de seguidores nas redes sociais. Fica num condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo. Lá, a polícia apreendeu joias, relógios, dinheiro e passaporte da advogada. O carro de luxo que estava na garagem também foi levado para essa delegacia na região metropolitana. Tudo faz parte da Operação Integration, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 5 estados. A operação, que contou inclusive com o apoio da Polícia Internacional, a Interpol, começou em abril do ano passado, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A estimativa é de que até agora o esquema tenha movimentado mais de 2 bilhões de reais. Deolane Bezerra tem 36 anos. Ela ficou conhecida do público em maio de 2021, quando se casou com o já famoso MC Kevin. O funkeiro morreu um mês depois ao cair de uma sacada de um hotel da zona oeste do Rio. Depois do episódio, Deolane intensificou a atividade na internet. Começou a fazer publicidade de diversas marcas, inclusive de casas de apostas esportivas e de jogos online. A influencer foi alvo de uma busca e apreensão em 2022. A defesa de Deolane diz que a cliente é inocente e segue à disposição da justiça.
Em Goiás, 3 pessoas foram presas suspeitas de sonegação de impostos. De acordo com a investigação, a quadrilha enganava herdeiros e recolhia menos impostos na hora da partilha dos bens. 3 pessoas foram presas em condomínios de luxo e casas de alto padrão em Goiânia e outras 2 cidades. Entre os presos está o empresário Robson Rios, que é candidato a prefeito da cidade de Acreúna, no interior do estado. A defesa disse que não vê motivo para que ele permaneça preso. Segundo a investigação, os suspeitos se apresentavam como advogados e abordavam herdeiros para oferecer assessoria tributária. Consistia na proposta de redução supostamente legal dessa alíquota devida do tributo do ITCMD. A quadrilha falsificava a avaliação dos bens e emitia um boleto falso com um valor mínimo a ser pago. Com o boleto fraudado em mãos, a quadrilha ia nos cartórios e conseguia transferir os imóveis para os herdeiros. Em apenas 7 inventários, deixaram de ser pagos 15 milhões de reais em impostos. Segundo a investigação, todos ostentavam uma vida de luxo. Foram apreendidos 3 veículos e cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Os herdeiros agora vão ser intimados para pagar o valor original do imposto. O débito deles com a Secretaria de Economia permanece, porque a declaração original permanece nos nossos sistemas e a dívida fica lá e isso vai para a dívida ativa. Uma das mais importantes entidades de defesa dos direitos humanos confirmou que depois das eleições, o governo da Venezuela seguiu agindo com violência contra manifestantes e opositores. O relatório da Human Rights Watch revela que a organização recebeu informações confiáveis da violenta repressão do governo de Nicolás Maduro depois da eleição em julho na Venezuela. Das 24 mortes notificadas durante os protestos contra o resultado da eleição, 11 foram confirmadas pela ONG, através de testemunhas, certificados de óbito e fotografias. De acordo com as autoridades venezuelanas, aproximadamente 2.400 pessoas foram presas durante as manifestações. Esse relatório ele confirma as hipóteses e perspectivas que nós já tínhamos com relação à Venezuela, não apenas agora das eleições. Eu vejo que é um documento muito completo. Segundo um grupo local de direitos humanos, 1.580 pessoas são consideradas presos políticos, incluindo 114 adolescentes acusados de terrorismo. Críticos do governo de Maduro tiveram passaportes cancelados e deputados ligados ao governo aprovaram uma lei que permite fechar organizações não governamentais. Nicolás Maduro concorreu a um 3º mandato contra Edmundo González Urrutia, um ex-diplomata que representou a principal aliança de oposição. Pesquisas antes da eleição indicavam a vitória de Urrutia, mas o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, apontou a vitória de Maduro por pequena vantagem. Lideranças mundiais olharam o resultado com desconfiança. O Brasil tentou uma posição de mediador desde o início desse imbróglio. Se o Brasil se retrai, as grandes potências vão aproveitar esse espaço, porque nas relações internacionais nós não temos vácuo. Hoje, a defesa do candidato da oposição informou ter sido convocada pelo procurador-geral da Venezuela. No fim da tarde, ele disse ter entregue um documento no Ministério Público pedindo para que a justiça não criminalize a política e, assim, evite perseguições. A reunião aconteceu mesmo depois de Urrutia ter sido alvo de uma ordem de prisão. O relatório da Human Rights Watch também aponta soluções para uma eventual pacificação da Venezuela. Entre elas, o reconhecimento da vitória da oposição nas eleições de julho e a saída de Nicolás Maduro do poder. Caso contrário, especialistas dizem que o país pode estar caminhando para uma possível guerra civil. Ou seja, de um não reconhecimento por boa parte da população da vitória de Nicolás Maduro, ou seja, uma intensificação de manifestações, de protestos. A figura de Nicolás Maduro é o grande entrave para a democracia e para a própria manutenção dos direitos humanos na Venezuela. Veja a seguir, atacante Vini Júnior é indicado a bola de ouro de melhor jogador do mundo. E a presença de uma espécie rara de cavalos marinhos na Baía de Guanabara.
Irlanda vai criar uma comissão para investigar crimes sexuais cometidos dentro de escolas católicas no país. A medida foi anunciada depois que um relatório revelou mais de 2.300 casos de abusos contra crianças. Segundo o documento, muitos dos supostos agressores já teriam falecido. O estudo reuniu acusações de violência sexual em mais de 300 escolas administradas pela Igreja Católica. Crimes que ocorreram entre os anos de 1970 e 2023 e nunca foram julgados. Mais de 800 pessoas que trabalharam em escolas ou internatos católicos podem ser processadas. As vítimas relataram terem sido abusadas dentro de salas de aula, em dormitórios e também durante atividades extracurriculares. O primeiro-ministro irlandês Simon Harris elogiou a coragem das vítimas em denunciar os abusos. Ele anunciou a criação de uma comissão para investigar as denúncias. A maioria das vítimas também relatou problemas de saúde mental na vida adulta como resultado do trauma na infância. O órgão, que representa a Igreja Católica na Irlanda, se comprometeu a cooperar totalmente com as investigações. De volta ao Brasil, a produção industrial do país cresceu mais de 6% em julho, na comparação com julho do ano passado. Ainda assim, houve uma queda de 1,4% em relação a junho deste ano. E no acumulado do ano, o avanço é de 3,2%. Os melhores índices foram registrados pelos setores de automóveis e de produtos químicos. Estes dados são do IBGE. Os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro também saíram às ruas hoje para fazer campanha. Tarcísio Mota, do PSOL, fez uma caminhada pelas ruas da Zona Norte e anunciou investimentos na cultura. Nós vamos subir para 2% do orçamento para a cultura, garantido no Plano Municipal de Cultura, que tem metas claras e fiscalização clara, com um conselho. Não só o conteúdo, mas o jeito de governar tem que ser diferente. O candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD, esteve no Centro de Comércio Popular do Saara, que passa por uma revitalização. A gente está fazendo já algumas intervenções de melhorias aqui. Estamos com uma obra pronta, já licitada, assinado o contrato para começar, mas aguardando uma autorização do IFAM. Alexandre Ramagem se reuniu com eleitores em um terminal rodoviário. O candidato do PL apresentou propostas para melhorar a mobilidade urbana na região. Que seja por mais BRT ou por outros veículos sob trilho, um veículo mais eficiente, mais confortável, mais rápido e com uma passagem até mais barata para o passageiro. Ciro Garcia, do PSTU, fez panfletagem no centro. Juliette Pantoja, do Partido Unidade Popular, participou de atos em defesa da democracia e reparação às vítimas da ditadura militar. A candidata do Novo, Carol Esponza, esteve na Associação Comercial do Rio, ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O candidato Marcelo Queiroz, do PP, esteve na Vila Militar, na zona oeste da cidade, e falou sobre como o conhecimento militar poderia ajudar também a sociedade civil. O candidato Rodrigo Amorim, do União Brasil, se encontrou com vereadores, participou de reunião na Assembleia Legislativa e gravou o programa eleitoral. Henrique Simonar, do PCO, não divulgou a agenda de campanha. Por questão de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral alterou 53 locais de votação em 10 municípios, a maioria em cidades próximas à capital. O objetivo é fazer com que a urna eletrônica chegue até a sessão eleitoral sem a necessidade de reforço extra de policiamento, com transporte de camburão ou carro blindado. As mudanças atingem mais de 171 mil eleitores. Agora a gente confere a agenda desta quarta-feira dos candidatos à Prefeitura de Belém. Jefferson Lima, do Podemos, visitou uma feira na capital paraense e conversou com eleitores. A ideia é desapropriar um terreno ao lado, bem aqui ao lado, construir a feira, depois dela pronta todo mundo vai para lá e a feira antiga vai virar um estacionamento. O candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues, do PSOL, fez caminhada na periferia da cidade e falou sobre a continuação de obras em saneamento básico. Estamos garantindo para 144 mil pessoas água potável, rede de esgoto e a maior estação de tratamento de esgoto da Amazônia. Éder Mauro, do PL, foi entrevistado no programa Balanço Geral na Record Belém
e destacou o projeto na área da saúde. A principal proposta é a policlínica, né? Onde tudo vai estar reunido numa coisa só para que o cidadão não perca tempo, meses para fazer um tratamento, uma consulta ou bater um raio-x. Belém se prepara para receber no ano que vem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Os 9 candidatos focam nos problemas estruturais da cidade para receber o evento com autoridades internacionais. Igor Normando, do MDB, fez corpo a corpo com eleitores e falou sobre investimentos para a COP30. Nós vamos acelerar as obras que estão paradas e, principalmente, fazer com que elas andem no mesmo ritmo das obras do Estado. Tiago Araújo, do Republicanos, gravou propaganda eleitoral e fez vídeos para as redes sociais. A gente quer levar mais saúde, mais educação, mais creches, principalmente para próximo das casas e das mães mais humildes e mais necessitadas. Eguchi, do PRTB, teve reunião no comitê de campanha com apoiadores e lideranças. Um dos assuntos foi a limpeza da cidade. Vamos firmar um convênio com o governo do estado para que a água potável chegue em todas as residências da nossa cidade. Wellington Macedo, do PSTU, fez panfletagem em frente à Universidade Federal do Pará. Ítalo Abate, do Novo, assinou documento para melhorias no saneamento de Belém. Raquel Brício, do Unidade Popular, participou de evento contra o assédio na Universidade do Estado do Pará. O atacante do Real Madrid, Vini Júnior, é o único jogador brasileiro entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro deste ano. Os 30 concorrentes foram divulgados hoje pela revista France Football. E o craque da seleção é um dos favoritos. O argentino Lionel Messi, 8 vezes Bola de Ouro, ficou de fora da lista. Savinho, atualmente no Manchester City, da Inglaterra, concorre como melhor jogador abaixo dos 21 anos. Gabi Portillo e Tarciane disputam a Bola de Ouro feminina. Os vencedores serão anunciados dia 28 de outubro, em Paris. Um raro exemplar de cavalo marinho foi devolvido ao mar depois de ser capturado por pescadores na Baía de Guanabara. O animal veio da região da Patagônia, na Argentina. Estava debilitado e passou uma semana sob os cuidados de biólogos. Quem olha para ele assim, tão pequeno, nem imagina a força que teve para resistir à viagem. Da Patagônia, na Argentina, ao Rio de Janeiro, foram percorridos mais de 3.300 quilômetros. O visitante foi encontrado nas águas da Baía de Guanabara, bem debilitado durante uma pescaria, e encaminhado ao laboratório de cavalos marinhos do Rio de Janeiro. Para a surpresa de todos, não estava sozinho. É que a gestação dos filhotes da espécie é feita pelos machos. O cavalo marinho é uma das poucas espécies em que o macho engravida. A gente ficou um pouco tenso, porque o processo de tratamento ele tem que ser muito mais cuidadoso, né? Para que ele não perdesse os bebezinhos e tivesse tudo bem. Os cavalos marinhos da Patagônia costumam migrar da Argentina até o litoral brasileiro. É que durante o inverno eles buscam abrigo em águas mais quentes, mas ficam a uma profundidade de 40 metros. Por isso é tão raro vê-los por aqui. Depois de uma semana de acompanhamento, o cavalo marinho já estava pronto para voltar para casa e foi liberado na água. Voltando para o mar com seus bebês, é uma emoção enorme e dá a sensação de que a gente está fazendo o nosso papel aqui. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.